Pessoal, eu quero colocar um outro assunto agora que vai dar muito o que discutir aqui no 3 em 1. O presidente argentino Javier Milei anunciou 40 medidas para tentar organizar as contas do país. Foram 2 pacotes, né? Um quando ele assumiu a presidência e o outro nessa quarta-feira. E uma das alterações foi inclusive a revogação da lei do aluguel. Agora, proprietários e inquilinos podem negociar diretamente e definir até mesmo em qual moeda o pagamento será feito. Só que tem uma outra questão que é muito relevante também, que são os decretos que autorizam a possibilidade de privatização das aerolíneas argentinas e também da petrolífera. De que forma que isso bateu para a população em Gustavo Segré? Privatização de 2 estatais muito relevantes para o país. E são muito sensíveis, porque na época eram privatizadas as 2, aí foram estatizadas de novo. Somente a YPF vai gerar um pagamento de uma multa que está sendo discutida na lei americana, 16 bilhões de dólares, só por uma teimosia do governo peronista que disse, não, temos que ter a YPF de novo dentro do controle estatal. O que o Milei está fazendo se chama DNU, Decreto de Necessidade e Urgência. Colocamos ali na nossa tarja, ó. Isso aí. É como se fosse uma medida provisória. Tem que ser aprovada pelo parlamento depois. Se não for aprovada, ela perde a sua efetividade. Sim. São 366 leis que estão sendo alteradas. E entre outras questões, por exemplo, hoje a lei determina que, e aí está apontada especificamente para as linhas argentinas, que apenas 10% da empresa poderia estar em mãos dos funcionários. A alteração está dizendo que pode ir até 100%. Para quê? Vocês gostam tanto das linhas argentinas? Fiquem com ela, administrem ela, mas não venham pedir dinheiro. A linhas argentinas hoje dá um prejuízo de $1 milhão por dia. Por dia. As estatais argentinas deram um prejuízo de 5,4 bilhões de dólares só em 2023. Então tem lógico que ele está propondo. E aí vem a outra questão. Dentro dessa oferta e procura de aluguéis, um detalhe é, não tem na história argentina uma quantidade tão baixa de oferta como agora por causa da lei de aluguéis, que o aluguéis está bem feito? Sim, pode falar. Está bem falado. Não, pelas dúvidas, porque depois vem... Aluguéis. Aluguéis. Quando hoje tem baixa oferta, por quê? Porque tem uma lei que determinava uma quantidade absurda, com inflação muito alta, então a oferta sumia. Eu tenho um apartamento, eu prefiro não colocá-lo. E aí aumenta o preço, porque a demanda dessa necessidade de ser inquilino valia exatamente. Então o que está colocando o Milei? E é uma cultura que não está hoje incorporada no argentino. O Estado não quer se involucrar mais. É uma questão de livre mercado. Oferta e procura negociam. Quer negociar em reais? Pode negociar em reais. O problema é teu. Quer negociar em dólares? Negocia em dólares. Quer ter um ajuste de cada 3 meses? Se tem um locatário que aceita a proposta, então o contrato é feito. E um dado interessante. Tem um sindicato que chama o OCRA. E ele incorporou um sistema muito parecido ao brasileiro com o que aqui se chama FGTS. Pagamento de 8% sobre o valor do salário. O Milei está dizendo, vamos por esse caminho e vamos tentar sumir com as aposentadorias controladas pelo Estado, porque se você faz uma conta, e hoje fizemos a conta no Pânico, você paga tudo o que você está pagando durante um monte de tempo e aplica no banco. Você vai ter um valor muito maior que aquele que te dá aposentadoria. No Brasil é a mesma coisa. O Brasil é igual. Então, está desregulando absolutamente todo. E ele falou, tem mais, cuidado. E o Congresso aprova, Segré? Eu acho que vai aprovar, porque aí o Milei joga muito bem essa carta, que é, se vocês não aprovam, justifiquem por que não. Me digam por que não. E aí tem o esforço da oposição foi, teve um panelaço. Lógico, com 55% dos eleitores de um lado e 45% do outro, se essa proposta ia ser mencionada como o Milei fez, o 45% que não votou nele ia dar panelaço. E agora se espera para o dia 23 uma manifestação de apoio ao Milei em função disso que ele está fazendo, que é borrar 80 anos, apagar, deletar 80 anos de uma presença do Estado que não era preciso. E ele, por exemplo, antes agora, até o governo Milei, para você importar um parafuso, tinha que pedir uma autorização. Tinha uma janela de alguém que falava sim ou não. Que gerava isso?
corrupção. Então ele falou, não precisa mais pedir autorização para nada, importa o que quiser, exporta o que quiser, o Estado não tem nada a ver com isso. 5h22 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Até já. Bom, agora a gente está falando de medidas bastante bruscas num país que estava completamente acostumado a ter o oposto, como mencionou aqui o Gustavo Segré. Como é que essas dezenas de medidas devem bater lá, Luiz Felipe Dávila, principalmente as privatizações? Bom, primeira coisa, está certo o presidente da República em ter esse senso de urgência e mandar rapidamente para o Congresso todas essas medidas, porque ele está surfando, saindo da legitimidade das eleições, portanto, ele tem essa legitimidade das urnas para fazer e apresentar isso. E o Congresso está acuado, porque o Congresso vai fazer o quê? Vou contra o voto da maioria absoluta dos argentinos, porque a vitória do Milei não foi uma vitória apertada, foi uma vitória muito folgada. Então, assim, vamos contra o que o presidente da República prometeu na campanha e está defendendo. Então, é difícil, o Congresso está emparedado nisso, provavelmente vai ter que ceder a muitas dessas medidas e aprová-las. Então, esse é um ponto importante. Mas o segundo ponto, e aí é que no segundo momento precisa tomar um certo cuidado, que mudança de cultura demora um pouco para as pessoas se acostumarem à nova realidade. E às vezes a velocidade que essa mudança de cultura é feita acaba gerando enorme insatisfação se os resultados não aparecem rapidamente. Então, no curto prazo, a estratégia de Milei está correta, mas no médio prazo tem que pensar como essa mudança de cultura é feita de uma forma para não espanar, porque esse é o momento delicado que o presidente não pode perder essa população que o elegeu. Então eu vejo que ele tem que administrar melhor, passando essas medidas no Congresso, como é que esse gradualismo vai ser feito de uma forma para desintoxicar os argentinos do peronismo. Ô Nelson, é igual quando a gente tem em casa aquela torneira que está dando problema, que aí você vai fechando ela bem devagarzinho, dependendo da forma como você empurra um pouquinho mais, abre ela tudo. Espana, aí acabou. Aí você vai ter que trocar, ou vai ter que chamar alguém para trocar, enfim, aí o problema vem e a água está vazando ali. É isso que pode acontecer na Argentina se Milei não tiver esse ajuste fino aí com essas medidas que são tão emblemáticas e que trazem um revés no país. E a gente vai ter agora uma grande prova real aí, um grande momento para a gente saber como será o governo Milei em relação ao Congresso, né? Se essa seja uma primeira grande oportunidade, né, Segredo, de a gente saber, será que o Milei vai ter a aprovação do Congresso, que muitos diziam majoritariamente contra as ideias do Milei, porque, salvo engano, ele seria o terceiro bloco, não é isso, no Congresso? De longe. E de longe, tem muitos poucos apoiadores. E agora é o teste de fogo dele mandar esse tanto de projeto aí para o Congresso, né? Que é o que se equipara aqui com as medidas provisórias. Já está valendo, chega lá, eles vão aprovar ou não? É parecido com a medida provisória lá? Sim, igual. É isso? Igual, tem que ter aprovação. Agora, e aí? Gradualismo em Milei não... Isso que eu ia falar. É de uma vez, né? Ou é gradualismo ou é Milei. Ou seja, não tem nada a ver. A história da torneira... Ou ele vai arrancar a parte de cima da torneira e jogar... Ou... A história da torneira é uma bicuda na torneira mesmo. Exatamente, outra bem diferente. E já fecha ali. Agora eu quero contar para vocês também que a China congelou o crédito de 6,5 bilhões de dólares concedido à Argentina por meio de swap cambial chinês. O envio do recurso será suspenso até que Javier Milei apresente sinais concretos de reaproximação com Pequim. O Banco Central da nação asiática disponibilizou o recurso em outubro, depois que o presidente argentino, que até então era Alberto Fernandes, se reuniu com Xi Jinping. E uma das cláusulas para o empréstimo seria a manutenção do relacionamento político entre os países. De acordo com a imprensa argentina, Pequim também só vai descongelar o crédito se Milei se encontrar com Xi Jinping em uma visita oficial à China. E aí, Gustavo Segré? Tem informações das boas que só encontramos no 3 em 1. Opa! Coração, hein? Por quê? O Assim swap que a gente cambial funciona gosta. da seguinte Vai lá, forma. nosso embaixador. Ele pode não ser o embaixador lá, mas para nós ele é. Muito obrigado, muito obrigado. O swap cambial já vem de muito tempo. O primeiro swap foi em 2009 e funciona. China coloca à disposição da Argentina uma quantidade de yuans em função da quantidade de dólares que elas representam. Se o governo argentino precisar, ele puxa e a partir daí começa a pagar os juros. Se não, não. Eram 6,5 bilhões de dólares que Xi Jinping tinha prometido para Alberto Fernandes em outubro e que agora, depois de ouvir que o Milei não fazia negócios com comunistas, falou, peraí,
Eu sou comunista, então não vou te dar dinheiro. Tem um conceito econômico muito válido que a gente aplica sempre nos negócios do setor privado. Nunca briga com quem te financia, nem com quem te compra, porque você vai precisar deles. Mas qual é a informação agora do 3 em 1? Já foi determinado pelo governo Milei quem será o embaixador argentino na China. Se chama Marcelo Suárez Salvia. Trabalhei com ele no ano 2000 e 2001, uma pessoa diplomática de carreira, que tem muita experiência na diplomacia argentina e que tem um perfil perfeito para ocupar esse lugar. E já foi adiantado que o governo chinês vai aprovar o placet do Marcelo Suárez Salvia. Então, essa situação pode ser contemplada em curto prazo. E, Dávila, como é que você vê esse recado que a China dá nesse momento à Argentina com o Milei assumindo agora esse cargo? Porque o último encontro foi com o presidente anterior. Agora negócios, né? A Argentina tem que voltar com a China, que é o seu grande parceiro comercial. Não dá para brigar, como bem disse o Segre, que é o parceiro comercial. Você tem que fazer as boas relações. Então, isso que eu estou dizendo que ameniza um pouco. Vai ter que estar amenizando um pouco daquele discurso de campanha, vai assumindo a postura de chefe de Estado, que é o que o Milei vem fazendo. E é óbvio que precisa normalizar relações com a China, porque a Argentina hoje depende comercialmente muito desse comércio com a China, né? Como depende dos Estados Unidos e do Brasil. São os 3 grandes parceiros comerciais do nosso vizinho aqui. Então, tudo isso mostra que vai moderando, apaziguando o humor de uma pessoa que se torna presidente da República. E isso é um sinal muito bom, porque geralmente esses populistas são assim na campanha e depois são assim quando estão no poder. E aí é aquele fio desencapado que ninguém segura, ninguém sabe o que vai acontecer. Então é muito importante Milei mostrar essa maturidade como chefe de Estado e assumir uma postura de chefe de Estado que muitas vezes vai contradizer, sim, a sua postura de campanha. Mas isso é saudável. Ao invés de condenar, falar assim, ele não é na campanha, ele foi uma coisa, como chefe de Estado é outra. Graças a Deus. É isso que a Argentina precisa hoje para voltar ao normal. Fala, Segre. O Xi Jinping é muito esperto, muito esperto. Porque a Argentina vai ter que pagar agora 2,7, 2,9 bilhões de dólares que ele não tem para o FMI. A China disse, tá aqui, quer 6,5 bilhões de dólares? Tá aqui, eu te dou. O dinheirinho mas aqui, vem pegar. Mas precisamos uma fotinho de você, Milei, vindo aqui na China, me dando a mão. Que foto cara. Mas aí por quê? Porque o Milei lembra, não vou fazer acordos com comunistas. E aí, inclusive, se for esperto diplomático, o presidente Lula falou, Milei, quer 5 bilhões? Eu tenho também aqui. Vem aqui, me visite, fazemos uma fotinho com a mão e eu te dou 5 bilhões também. Então o Milei aí teria que ficar acuado porque nos 2 países que falou que não faria negócios, são os 2 que poderiam dar dinheiro, que poderia salvar o curto prazo da dívida. O meu temor é o Milei querer usar o Alan Gani de dublê e prejudicar aqui o nosso 3 em 1, entendeu? Fala, Nelson. Sim, não tem muito o que falar. A Argentina precisa muito mais da China do que a China da China. A China não precisa de ninguém. Pois é. E a Argentina precisa muito mais do Brasil do que vice-versa. E isso agora é fruto também um pouco daquele discurso muito radical do Milei da campanha. Vai ter que agora lidar com as consequências. É natural que, de certa forma, aquele discurso o ajudou a ser eleito, claro, mas vai ter que lidar agora com as consequências de ter falado que não teria negócio com o Brasil, não teria negócio com a China e, infelizmente, eu acho que vai rolar essa foto muito cara que o Segre já falou, tanto lá na China quanto aqui no Brasil.